A mensagem de hoje é sobre o milagre impressionante que aconteceu quando alguém se agarrou a Filipenses 4 todos os dias. Quero compartilhar isso com você junto com testemunhos de restauração financeira, de um jeito que desça ao seu coração, até mesmo se você apenas ouvir antes de dormir. Pastor, trabalhei a vida inteira, por 60 anos. Então, por que a velhice parece tão insegura? Onde foi que eu errei? 7 em cada 10 coreanos dizem que perdem o sono por causa de preocupações com dinheiro. Entre as pessoas com mais de 50 anos, 83% dizem que o maior medo é não ter o suficiente para a aposentadoria. A Statistics Korea informa que mais da metade dos lares chefiados por pessoas na casa dos 60 anos ou mais fecha o mês no vermelho. Esses números parecem a história de outra pessoa? Ou parecem a sua história neste exato momento? Mas há algo notável aqui. Em Filipenses 4, palavras de abundância aparecem de novo e de novo. Não falta, mas plenitude. Não escassez, mas transbordar. E essas palavras foram escritas quase 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo, enquanto ele estava na prisão. Como alguém pode falar de abundância de dentro de uma cela? Em Ansan, havia uma diaconisa de 67 anos chamada Kim Sun-deok. Quando o marido dela caiu de repente, só as despesas do hospital chegaram a 40 milhões de won. O dinheiro que eles tinham juntado durante toda a vida desapareceu num instante. Ela tinha vergonha de pedir ajuda aos filhos e não via nenhuma outra saída. Noite após noite, ela olhava para o teto e engolia as lágrimas. Mas depois de se apegar a Filipenses 4 por 6 meses, algo difícil de acreditar começou a acontecer. O valor do seguro do marido voltou em 3 vezes mais do que ela esperava. Ela também recebeu um auxílio do governo do qual já tinha até se esquecido. E, de forma ainda mais surpreendente, um dinheiro que ela havia emprestado a alguém 20 anos antes voltou de repente. Você chamaria isso de coincidência? Eu não. Se alguém que está assistindo a este vídeo está perdendo o sono por causa de dificuldades financeiras, deixe esta confissão nos comentários. Eu também serei restaurado. Essa confissão pode se tornar uma semente de fé que vai criar raízes na sua vida. Hoje eu quero compartilhar 7 segredos de restauração financeira que encontrei em Filipenses 4. Isso não é apenas uma palavra de consolo. É verdade viva que já transformou a vida de muitos cristãos. Você pode ouvir isso antes de dormir, ou deixar tocando baixinho de novo e de novo. Se você ficar comigo até o fim, eu creio que uma nova porta também vai se abrir nas suas finanças. Qual pensamento tem enchido mais a sua mente nesses dias? Qual é o primeiro pensamento que surge quando você abre os olhos pela manhã? Qual é o último pensamento que você segura antes de pegar no sono à noite? Não é o dinheiro? Como é que eu vou pagar a fatura do cartão este mês? De onde vou tirar dinheiro para o casamento do meu filho ou da minha filha? As despesas do hospital só aumentam. O que é que eu vou fazer? Será que a minha aposentadoria vai mesmo dar? Não são esses pensamentos que ficam girando na sua cabeça sem parar? Eu também já passei por isso. Você acha que pastor é diferente? Eu já suspirei em oração de madrugada, preocupado com o aluguel da igreja. A preocupação é algo assustador. Quando ela começa, parece que não termina. Você resolve uma coisa e logo outra preocupação toma o lugar. É como afundar num pântano. Quanto mais você se debate, mais fundo vai. Mas a Escritura fala com muita clareza sobre a ansiedade. Filipenses 4:6 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele disse para não se preocupar com coisa alguma. Ele não disse que está tudo bem se preocupar um pouquinho com dinheiro. Ele não disse que algumas preocupações com a saúde são compreensíveis. Ele disse: com coisa alguma, de jeito nenhum, nem com uma só coisa. Quando você entende o contexto desse versículo, ele fica ainda mais impressionante. Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma. Havia correntes em suas mãos. Ele não sabia o que o amanhã lhe traria. E mesmo nessa condição, Paulo disse: não andem ansiosos. Será que isso era apenas pensamento positivo? Não.
Paulo conhecia um segredo. Ele conhecia o segredo de transformar a preocupação em oração. Se você se apega à preocupação quando ela chega, ela só cresce. Mas quando você leva essa preocupação diante de Deus, quando a transforma em oração, algo extraordinário acontece. Deus recebe essa preocupação e, em troca, lhe dá a paz. Havia uma diaconisa de 72 anos em Hyundai, Busan, chamada Lee Jong-hee. O marido dela faleceu depois de um fracasso nos negócios e deixou uma dívida de mais de 500 milhões de won. As ligações dos credores chegavam dezenas de vezes por dia. Os filhos dela já estavam lutando com os próprios problemas. Ela se sentia completamente sozinha. Todas as noites ela tinha pesadelos, sonhos em que era perseguida por cobradores, sonhos em que era jogada na rua. Ela começou a ter medo até de dormir. Então, um dia, em uma reunião de oração de madrugada, ela ouviu este versículo: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas levem isso a Deus em oração. A partir daquele dia, ela mudou a forma de viver. Sempre que a preocupação surgia no coração, ela a transformava imediatamente em oração. Deus, este mês eu preciso pagar 5 milhões de won e não tenho como fazer isso. Eu coloco esta preocupação em tuas mãos. Eu creio que tu vais abrir um caminho para mim. No começo, ela não sentiu nada. Mesmo depois de orar, a situação continuava exatamente a mesma. Mas ela não desistiu. Uma semana, 2 semanas, um mês. Então algo começou a mudar. Primeiro, os pesadelos desapareceram. Finalmente ela conseguiu dormir. E quando a mente dela clareou, os pensamentos começaram a se acalmar. Ela se lembrou de que havia um pequeno terreno no nome do marido. Aconteceu que aquele terreno tinha entrado numa área de desenvolvimento. Ela recebeu uma indenização por isso e conseguiu pagar uma grande parte da dívida. O restante foi reorganizado em parcelas depois de negociar com os credores. Agora ela já quitou a dívida e administra uma pequena loja. Ela entrega o dízimo todos os meses e vive com gratidão. Se há alguém ouvindo isso agora e sem conseguir dormir por causa da preocupação, escreva isto nos comentários. Eu estou transformando minhas preocupações em oração. Que Deus ouça essa confissão e encha a sua noite de paz. Vamos orar. Amado Deus Pai, obrigado por nos dar esta palavra hoje. Eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações com dinheiro, minhas preocupações com a saúde, minhas preocupações com o futuro. Eu entrego tudo isso a Ti. Tu me disseste para não andar ansioso por coisa alguma, então eu escolho obedecer. Ao transformar essas preocupações em oração e trazê-las diante de Ti, guarda o meu coração com a Tua paz. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Este é o primeiro segredo. Não se agarre à preocupação. Transforme-a em oração imediatamente. Então Deus começa a agir. Agora vamos olhar de novo para Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Há uma palavra aqui que muita gente deixa passar: com ações de graças. Ele não disse simplesmente orem. Ele disse orem com ações de graças. Por que isso é tão importante? Porque a gratidão é a chave que abre a porta do reino de Deus. Pense nisso. Que tipo de agradecimento você consegue dar quando não há dinheiro na sua conta? Como a gratidão pode brotar no seu coração quando o aluguel do mês que vem já parece impossível? E humanamente falando, parece impossível, mas é exatamente isso que é fé. A fé crê naquilo que ainda não pode ser visto como se já estivesse diante dos olhos. A fé agradece por aquilo que ainda não recebeu como se já tivesse chegado. Essa é a chave que abre o depósito do céu. Você se lembra do milagre dos 5 pães e 2 peixes? Mais de 5.000 pessoas estavam com fome e à beira de desmaiar. Tudo o que havia eram 5 pães de cevada e 2 peixes. Os discípulos estavam desesperados. Como aquilo poderia alimentar tanta gente? Mas o que Jesus fez? Ele levantou aquela pequena oferta e deu graças. Ele não reclamou do que estava faltando.
Ele agradeceu pelo que havia. E então o milagre aconteceu. 5.000 comeram, e ainda sobraram 12 cestos. A gratidão abriu a porta para o milagre. Havia uma diaconisa de 63 anos em Nowon, Seul, chamada Park Yong-ja. Depois que o marido perdeu o emprego de repente, as finanças da família desabaram. Os 2 filhos ainda estavam na faculdade e os empréstimos estudantes só aumentavam. Ela também procurou trabalho, mas era rejeitada vez após vez por causa da idade. Ela mal conseguia orar, sentia até ressentimento contra Deus. Por que a nossa família? Nós temos sido fiéis. Por que isso aconteceu conosco? Então, um dia, uma diaconisa mais velha da igreja disse algo a ela: Yanja, pare de olhar só para o que você não tem. Olhe para o que você ainda tem e agradeça por isso. No começo, aquilo a deixou irritada. O que existe para agradecer numa hora dessas? Mas aquelas palavras ficaram no coração dela. Naquela noite, ela começou a contar as coisas que ainda tinha. Ela tinha um corpo saudável, tinha uma família que ainda permanecia unida, mesmo em meio à dificuldade. Tinha um pequeno lugar onde podia repousar a cabeça. Os 2 filhos estavam com saúde e ainda estudando. Quando ela começou a contar, havia mais motivos para agradecer do que imaginava. A partir daquele dia, ela começou a escrever um diário de gratidão. Todas as manhãs, escrevia 5 coisas pelas quais era grata. No começo, ela fazia isso à força. Mas então algo bonito aconteceu. À medida que ela procurava motivos para agradecer, motivos reais começaram a aparecer diante dela. Quando o coração dela mudou, a expressão também mudou. Quando a expressão mudou, ela levou uma nova luz para as entrevistas de emprego. 2 meses depois, ela encontrou trabalho em uma creche perto da igreja. O salário não era grande, mas era fixo. O marido dela também começou a trabalhar fazendo entregas. Com as 2 rendas juntas, eles conseguiram seguir em frente. O filho mais velho recebeu uma bolsa de estudos e o mais novo entrou para o serviço militar, o que aliviou o peso das mensalidades. 3 anos depois, aquela família havia quitado todas as dívidas. E até hoje ela ainda escreve no diário de gratidão todas as manhãs. Você vai começar com gratidão hoje? Escreva nos comentários apenas uma coisa pela qual você é grato. Esse pequeno ato de gratidão pode se tornar a chave que abre o depósito do céu. Vamos orar. Pai Deus, obrigado por abrir os nossos olhos para o poder da gratidão. Perdoa-me por olhar apenas para o que me falta e viver reclamando. A partir de hoje eu vou agradecer pelo que tenho. Vou agradecer pelas pequenas coisas e até por aquilo que um dia considerei comum. Que essa gratidão se torne a chave que abre a porta do céu. Assim como tu alimentaste 5.000 com 5 pães, enche até a minha pequena oferta com abundância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A gratidão muda o coração antes de mudar as circunstâncias. E quando o coração muda, os olhos começam a se abrir. Quando os olhos se abrem, o caminho começa a aparecer. Este é o segundo segredo. O terceiro segredo parece quase um paradoxo. O segredo da restauração financeira é o contentamento. Isso não soa estranho? Filipenses 4:11 e 12 diz: Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de enfrentar tanto a fartura como a fome, tanto a abundância como a necessidade. Paulo diz que havia aprendido o contentamento. Essa palavra, aprendido, é importante. O contentamento não é algo com que nascemos, ele precisa ser aprendido, precisa ser praticado. O mundo vive nos dizendo para ter mais. Uma casa maior, um carro melhor, mais dinheiro guardado. A propaganda vive nos ensinando a sentir que falta alguma coisa. Se você não tem isso, não é feliz. Se comprar aquilo, então vai ficar satisfeito. Por isso, não importa quanto as pessoas ganhem, nunca parece suficiente. Os salários aumentam, mas a satisfação não. A conta bancária cresce, mas a ansiedade continua. Essa é a lógica do mundo. Mas a lógica do reino de Deus é diferente. A pessoa contente é a pessoa verdadeiramente rica.
Aquele que está satisfeito com o que Deus lhe deu é o verdadeiramente próspero. Por quê? Porque a pessoa contente já não é escrava do dinheiro. O dinheiro já não é o Senhor. Deus é. E o que é ainda mais surpreendente é isto: quando aprendemos o contentamento, mais também pode ser confiado a nós. Deus confia mais a quem sabe lidar com o dinheiro com sabedoria. Havia um presbítero de 69 anos em Daejeon chamado Choi Dong-ho. Ele trabalhou a vida toda em uma pequena empresa. Em comparação com amigos que trabalhavam em grandes corporações, o salário dele era modesto. Na educação dos filhos, a família contava com a escola pública em vez de programas caros. Viajar para o exterior parecia fora de alcance. Para ser sincero, a comparação o feriu muitas vezes, mas a família dele vivia por um princípio: vamos nos contentar com o que temos. Vamos viver dentro das nossas possibilidades. Não vamos entrar em dívidas. Por isso, eles sempre viveram de forma simples, comendo fora uma vez por mês, comprando uma ou duas peças novas de roupa a cada estação, dirigindo o mesmo carro por mais de 10 anos. Mas eles sempre guardavam 10% do salário e entregavam o dízimo em qualquer circunstância. 30 anos se passaram assim. Quando ele se aposentou, havia mais de 500 milhões de won em sua conta. Muitos dos amigos que haviam trabalhado em grandes empresas não se prepararam para a aposentadoria por causa dos gastos excessivos. Na verdade, muitos deles estavam em situação mais difícil do que ele. Agora ele está desfrutando uma aposentadoria em paz. Dá dinheiro aos netos, ajuda irmãos que estão passando por dificuldades e todos os anos envia ofertas para missões no exterior. O contentamento foi o verdadeiro segredo da riqueza dele. Você está contente com o que tem agora? Se você quer começar uma vida de contentamento, escreva isto nos comentários. Eu escolho o contentamento. Essa confissão pode trazer a sabedoria de Deus para as suas finanças. Vamos orar. Pai Deus, obrigado por nos ensinar o segredo do contentamento. Perdoa o meu coração por sempre querer mais e viver insatisfeito. A partir de hoje vou viver com gratidão por aquilo que tu me deste. Vou me contentar com a vida que tu colocaste em minhas mãos. Senhor, dá-me um coração contente e permite que eu viva não como servo do dinheiro, mas como teu mordomo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Contentamento não é desistência. É uma forma mais elevada de satisfação. É a verdadeira abundância desfrutada em Deus. Este é o terceiro segredo. Agora vamos chegar a um dos versículos mais conhecidos de Filipenses 4. Muitos de vocês provavelmente já sabem de cor. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Como você entende esse versículo? Muita gente o usa como um slogan de sucesso. Eu posso qualquer coisa, quase como uma declaração de autoconfiança. Mas o verdadeiro sentido é mais profundo. Olhe para os versículos anteriores. Paulo diz que sabia enfrentar a fome e a necessidade. Ele sabia viver em abundância e também sabia viver em circunstâncias humildes. E este era o segredo: pelo meio daquele que me fortalece. Em outras palavras, não o meu poder, mas o poder de Deus. Não a minha força, mas a força de Cristo. E por que isso importa para a restauração financeira? Porque muitos de nós desabamos sob a pressão financeira quando tentamos resolver tudo sozinhos. Minha capacidade, minha sabedoria, meus contatos. Mas quando essas coisas chegam ao limite, o desespero entra. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um fracasso. Mas quando a fonte da sua força muda, a história toda muda. Se aquele que o fortalece é Deus, então as suas limitações deixam de ser a questão principal. Deus não tem limites. Mesmo quando você não vê saída, Deus vê. Mesmo quando algo parece impossível para você, para Ele é possível. Havia uma diaconisa de 58 anos em Gwangju chamada Jung Mi-suk. Ela tinha uma pequena lanchonete. Quando a Covid-19 começou, os clientes desapareceram quase da noite para o dia. Durante 3 meses, as vendas foram praticamente inexistentes. O aluguel atrasou e os juros do empréstimo só aumentavam. Ela começou a se perguntar se teria de fechar a loja.
Ela havia mantido aquele lugar funcionando por mais de 20 anos e parecia que tudo poderia terminar ali. Numa madrugada, ela caiu de joelhos e clamou: Deus, não me resta mais força. Não vejo saída. Não há nada que eu possa fazer. Então este versículo subiu ao coração dela. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela se agarrou a essa palavra. Sim, eu não tenho força em mim mesma, mas a força de Deus ainda está aqui. Isto não é sobre o que eu posso fazer, é sobre o que Deus pode fazer. A partir daquele dia, ela começou a orar e a procurar um novo caminho. Ela cadastrou a lanchonete em um aplicativo de entregas. A tecnologia parecia difícil para a idade dela, mas a filha a ajudou a aprender. Ela ajustou o cardápio para os pedidos por entrega. No começo, quase não entravam pedidos, mas ela não desistiu. Todos os dias ela confessava: tudo posso naquele que me fortalece. 1 mês, 2 meses. Pouco a pouco os pedidos começaram a aumentar. As boas avaliações começaram a se acumular e clientes fiéis passaram a aparecer. 6 meses depois, as vendas dela já tinham ultrapassado o que eram antes da Covid. Os pedidos por entrega abriram uma fonte totalmente nova de renda. Agora ela até emprega uma pessoa e voltou a tocar a loja com estabilidade. Aquilo que parecia impossível foi revertido pelo poder de Deus. Há alguém diante de uma situação que parece impossível agora mesmo? Escreva isto nos comentários. Deus me dá força. Essa confissão pode se tornar o ponto de partida da sua virada. Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, eu confesso que Tu és aquele que me dá força. O que é impossível para mim é possível em Ti. Eu reconheço a minha fraqueza, então enche-me com a Tua força. Abre aquilo que foi fechado e transforma o impossível em algo realizável. A partir de hoje não vou confiar na minha própria força, mas na Tua. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Onde os seus limites terminam, o poder de Deus começa. Então não desista. Este é o 4º segredo. O 5º segredo é uma das promessas mais fortes de Filipenses 4. Filipenses 4:19 diz: E o meu Deus suprirá cada uma de vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Leia isso mais uma vez bem devagar. Meu Deus, em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades. Cada palavra está cheia de vida. Ele diz: meu Deus. Não um Deus distante, mas o Deus que se relaciona pessoalmente conosco. Ele diz: em glória, não de má vontade, mas gloriosamente, com alegria e em abundância. Ele diz: segundo as suas riquezas. Quão grande é a abundância de Deus! Ele é aquele que fez o universo inteiro e ainda assim não carece de nada. O sol, a lua e as estrelas vieram de suas mãos. E ele diz que suprirá toda necessidade. Não algumas, toda necessidade. Aquilo de que você precisa, aquilo que é necessário. E isso importa porque Deus não prometeu satisfazer a nossa ganância. Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ele sabe o que realmente é necessário para nós e Ele dá no tempo certo. Havia uma diaconisa de 71 anos em Bupyeong, Incheon, chamada Han Jong-sun. O marido dela foi diagnosticado com demência. O custo do hospital onde ele estava internado passava de 3 milhões de won por mês. Mesmo se usassem toda a aposentadoria e toda a economia que tinham, parecia que aquilo duraria só 2 anos. Os filhos dela também estavam lutando com a própria vida. Ela se sentia encurralada. Deus, o que eu vou fazer? Não há dinheiro. Então o pastor dela compartilhou com ela esta promessa: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ela se agarrou a essa palavra. Todas as manhãs, ao amanhecer, ela lia esse versículo e orava: Deus, eu creio que Tu vais suprir todas as minhas necessidades. Eu me firmo nesta promessa. Enquanto ela continuava orando, a paz começou a pousar devagar no coração dela. A ansiedade começou a enfraquecer. E quando a paz chegou, os pensamentos começaram a clarear.
Ela foi até a prefeitura e recebeu orientação sobre assistência social. Descobriu que havia vários programas de apoio para os quais ela se enquadrava. Quando o marido foi aprovado para a cobertura de cuidados de longa duração, o peso do hospital foi reduzido quase pela metade. Ela também recebeu auxílio para doença grave. A igreja ajudou por meio de ofertas de assistência. E ainda havia mais uma coisa. O marido tinha uma apólice de seguro em seu nome, da qual eles quase haviam se esquecido. Veio um benefício considerável por causa do diagnóstico. Agora ela está cuidando bem do marido e também encontrou estabilidade financeira. Deus realmente supriu todas as necessidades dela. Se há alguém esperando em fé pela provisão abundante de Deus, escreva isto nos comentários. Eu creio que Ele vai prover. Que a promessa de Deus repouse sobre essa confissão de fé. Vamos orar. Pai Deus de abundância, obrigado pela promessa de que Tu suprirás todas as nossas necessidades. Senhor, Tu sabes do que eu preciso e és Tu quem cuida de mim. Ainda que haja coisas que me faltam agora, eu creio que Tu vais prover. Eu creio que Tu vais suprir as minhas necessidades segundo as Tuas riquezas gloriosas. Eu entrego as minhas preocupações e espero pela Tua provisão. Dá o que é necessário, no tempo em que for necessário, na medida em que for necessário. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus é abundante. Ele é o nosso provedor. Este é o quinto segredo. O sexto segredo pode não parecer ligado diretamente ao dinheiro, mas sem ele todo o resto desmorona. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." No versículo 6, fomos chamados a não nos preocupar, mas a orar. E no versículo 7, vemos o resultado. A paz de Deus guarda o coração e a mente. Essa paz não é apenas uma sensação de calma. É uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não pode ser plenamente explicada pela lógica humana. Paz quando as circunstâncias ainda estão difíceis. Paz quando o problema ainda não foi resolvido. Essa é a paz que Deus dá. Por que isso importa para a restauração financeira? Porque quando a preocupação com dinheiro destrói o seu coração, todo o resto começa a cair também. A ansiedade embaralha o julgamento. A inquietação nos empurra para decisões apressadas. O medo nos torna vulneráveis ao engano. Mas quando a paz enche o coração, a sabedoria começa a chegar. Você consegue olhar para a situação com calma. Consegue discernir a direção do Senhor. Consegue tomar boas decisões. Havia uma diaconisa de 64 anos em Suwon chamada Lee Myung-woo. O filho dela abriu um negócio e caiu em uma dívida séria. Como ela havia sido fiadora de parte disso, a dívida passou para ela. Num único momento, ela se viu carregando mais de 100 milhões de won em dívidas. O relacionamento com o filho também se rompeu. Amargura, raiva e medo roubaram o sono dela. Todas as noites o coração disparava e as mãos tremiam. Quando foi ao hospital, disseram que ela apresentava sintomas iniciais de síndrome do pânico. Foi então que ela tomou uma decisão. Se eu continuar assim, meu corpo e minha mente vão desabar. Preciso deixar Deus guardar primeiro o meu coração. Todos os dias ela lia Filipenses 4, 6 e 7. Levava suas preocupações a Deus e pedia paz. Deus, guarda o meu coração. Livra-me deste medo. E como um milagre, a mente dela começou a se acalmar. Ela conseguiu dormir de novo. Os sintomas de pânico começaram a diminuir. À medida que a paz foi se estabelecendo, os pensamentos ficaram mais claros. Ela procurou um advogado e pediu reestruturação da dívida. As parcelas mensais foram bastante reduzidas, e então algo inesperado aconteceu. O filho entrou em contato com ela primeiro. "Mãe, me perdoa, eu vou pagar." Ele se reergueu e começou a pagar aos poucos. Agora a maior parte da dívida já foi quitada, mas o que ela disse ser o motivo de maior gratidão é a paz. Ela disse: "Eu aprendi que a paz no coração é mais preciosa do que o dinheiro." E quando a paz chegou, o problema financeiro também começou a se desenrolar. Há alguém precisando de paz no coração hoje? Escreva isto nos comentários.
eu declaro paz. Que a paz de Deus envolva o seu coração até agora. Vamos orar. Jesus, príncipe da paz, eu peço a tua paz. Guarda o meu coração com a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando o medo vier correndo, quando a ansiedade apertar, mantém-me firme na tua paz. Sustenta o meu coração e a minha mente para que não se abalem. E sobre esse fundamento de paz, dá-me sabedoria para tomar boas decisões. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A paz não é luxo, ela é essencial para a restauração. Quando o coração é guardado, a vida também pode ser guardada. Este é o sexto segredo. Agora chegamos ao segredo final. É isso que completa todo o resto. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Paulo não disse isso uma vez só. Ele disse 2 vezes. E disse, sempre. Ele falou isso enquanto estava algemado na prisão. Como isso é possível? Porque a alegria não vem das circunstâncias. A alegria vem do Senhor. A alegria do mundo depende de as coisas irem bem. Você precisa de dinheiro. Você precisa de saúde. Você precisa de sucesso. E por causa disso, a alegria do mundo pode desaparecer a qualquer momento. Mas a alegria no Senhor é diferente. Ela pode ser conhecida independentemente das circunstâncias, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à dificuldade. Você ainda pode se alegrar, porque a fonte dessa alegria não é a sua situação, mas o próprio Deus. E o que isso tem a ver com restauração financeira? Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A alegria é remédio. A alegria é energia. A alegria é fonte de criatividade. Quando você trabalha com um coração alegre, o resultado muda. Quando você encontra as pessoas com um coração alegre, os relacionamentos melhoram. Quando você dá passos com um coração alegre, novas portas se abrem. Mas quando o coração está pesado de desespero, nada anda. Não há força para trabalhar. O rosto escurece e as pessoas se afastam. A motivação desaparece e oportunidades são perdidas. Havia uma diaconisa de 66 anos em Gansu, chamada Yoon Jong-ui. Depois que o marido faleceu, ela assumiu a pequena loja dele. Era uma papelaria de bairro. Na era das compras online, esse tipo de loja estava ficando cada vez mais difícil de manter. As vendas caíram bruscamente e a dívida continuava aumentando. O sorriso desapareceu do rosto dela. Mesmo quando abria a loja, tudo o que conseguia fazer era suspirar. Mesmo quando os clientes entravam, o rosto dela continuava tenso e fechado. Naturalmente, cada vez menos gente aparecia. Era um ciclo vicioso. Então, um dia, em um retiro da igreja, ela ouviu esta palavra: alegrem-se sempre no Senhor. Ela tomou uma decisão. É isso mesmo. Eu não me alegro porque as circunstâncias estão fáceis. Eu me alegro no Senhor. Vou começar a praticar isso. A partir de então, todas as manhãs ela fazia uma oração de gratidão. Obrigado porque estou viva hoje. Obrigado porque posso abrir esta loja. Obrigado por cada cliente que entra por essa porta. E ela decidiu sorrir de propósito. No começo era um sorriso forçado, mas algo surpreendente aconteceu. À medida que ela continuava sorrindo, mesmo de propósito, o coração foi se iluminando aos poucos. E quando a expressão dela mudou, os clientes perceberam. Senhora, aconteceu alguma coisa boa com a senhora ultimamente? Seu rosto está tão iluminado. Os clientes começaram a ficar mais tempo. As conversas se alongaram. Os frequentadores voltaram. Então, um dia, surgiu uma ideia no coração dela. Por que não criar um pequeno espaço de descanso para os idosos do bairro? Ela colocou algumas cadeiras em um canto da loja e ofereceu café de graça. Os vizinhos mais velhos começaram a se reunir ali. Naturalmente, eles também compravam papelaria e pequenas necessidades. A notícia se espalhou e a loja se tornou um lugar querido de encontro no bairro. 3 anos depois, a loja dela se tornou a papelaria do bairro que mais resistiu ao tempo. As vendas melhoraram além do que tinham sido antes.
Mas, mais do que isso, agora ela trabalha todos os dias com alegria. A alegria abriu espaço para um milagre. Você vai escolher a alegria hoje? Escreva isto nos comentários. Eu me alegro no Senhor. Essa confissão de alegria pode se tornar uma força que muda o seu ambiente. Vamos orar. Deus de alegria, concede-me a graça de me alegrar em Ti. Que eu me alegre não por causa das minhas circunstâncias, mas por causa de Ti. Mesmo na dificuldade, mesmo em meio aos problemas, dá-me fé para me alegrar. Que essa alegria transforme a minha vida e transborde para as pessoas ao meu redor. Expulsa a depressão e o desespero e enche-me com a alegria do Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A alegria não é apenas um sentimento. Ela também é uma escolha. Escolha a alegria hoje. Este é o 7º segredo. Agora nós passamos por 7 segredos de restauração financeira em Filipenses 4. Transforme a preocupação em oração. Deixe a gratidão abrir a porta. Aprenda a força do contentamento. Dependa da força que Deus dá. Creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Deixe a paz guardar o seu coração e alegre-se sempre no Senhor. Agora vamos reunir essas 7 verdades e orar como um só. Pai Deus Todo-Poderoso e Abundante, obrigado pelas promessas maravilhosas de Filipenses 4. O segredo de transformar a preocupação em oração. A porta que a gratidão abre. A paz do contentamento. A força que Tu provês. A provisão que supre toda necessidade. A paz que guarda o coração e a mente. E a alegria que se levanta acima das circunstâncias, que tudo isso se torne real na minha vida. Eu confesso hoje, não vou andar ansioso por coisa alguma. Em tudo virei a Ti com oração e súplica. Vou agradecer pelo que tenho e aprender a viver contente. Creio que tudo posso em Cristo, que me fortalece. Creio que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Creio que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Escolho alegrar-me sempre no Senhor. A partir de hoje, que esta palavra se torne a minha confissão, a minha oração e o meu modo de viver. Em vez de fixar os olhos no medo financeiro, deixa-me olhar para a Tua provisão. Em vez de me render ao medo da falta, deixa-me confiar na Tua abundância. Que milagres de provisão surjam em mim e na minha família, e que se tornem testemunhos que glorificam o Teu nome. Eu confio que a obra que Tu começaste, Tu mesmo a completarás. No nome vivo de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se o seu coração concorda com esta oração, deixe um amém nos comentários. Quando oramos juntos, Deus responde. E o seu amém pode se tornar um laço de fé que abençoa outra pessoa. Amados amigos, hoje nós percorremos 7 segredos em Filipenses 4. Primeiro, transforme a preocupação em oração. Segundo, abra a porta do céu com gratidão. Terceiro, aprenda o contentamento. Quarto, dependa daquele que o fortalece. Quinto, creia que Deus suprirá todas as suas necessidades. Sexto, guarde o seu coração com paz. Sétimo, alegre-se sempre no Senhor. Isto não é apenas um estudo bíblico. São princípios reais, comprovados na vida de muitos cristãos. Diaconisa Kim Sun-deok. Diaconisa Lee Jong-hee. Diaconisa Park Yang-ja. Presbítero Choi Dong-ho. Diaconisa Jung Mi-suk. Diaconisa Han Jong-sun. Diaconisa Lee Myung-woo. Diaconisa Jun Jong-woo. Todos eles se apegaram a Filipenses 4 e experimentaram a mão restauradora de Deus nas finanças. Você também pode experimentar. Antes de dormir esta noite, leia Filipenses 4 uma vez. Quando acordar amanhã de manhã, leia outra vez. Medite nisso no seu caminho. Medite nisso quando o trabalho ficar pesado. Medite nisso sempre que a preocupação surgir de repente. Você pode até ouvir isso baixinho, repetidas vezes, antes de dormir. Quando a palavra cria raiz no coração, ela produz fruto. Se este vídeo foi bênção para você, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.
e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Eu vou guardar cada um deles no coração e orar com você. Estou orando sinceramente para que a bênção abundante de Deus transborde sobre as suas finanças. Que a graça e a paz de Deus estejam em plenitude sobre você e sobre a sua casa. Ainda esta noite, alguns de vocês podem deitar a cabeça no travesseiro e a primeira coisa que vem à mente é a pilha de contas. Talvez você tenha conseguido atravessar o dia, mas quando a noite chega, o coração fica ainda mais pesado. Como é que eu vou passar por este mês? Como vou pagar as despesas do hospital? Meus filhos já estão sofrendo tanto. Com quem eu posso falar? Há noites em que preocupações não ditas encharcam o travesseiro, e em noites assim, o Senhor nos chama para Mateus 6. Portanto, não andem ansiosos. Isto não é consolo de alguém que não entende a realidade. É a palavra do Criador que fez os lírios do campo e as aves do céu. É a palavra do Senhor que sabe melhor do que ninguém quão reais são as nossas necessidades. Nesta noite eu quero que nos agarremos a essa palavra e coloquemos o nosso coração nas mãos de Deus antes de dormir. Eu não estou aqui para dizer a você como uma riqueza repentina aparece. Eu não estou aqui para compartilhar uma fórmula mundana de sucesso. Quero que caminhemos juntos pela estrada do Evangelho, que levanta os nossos olhos de volta para o nosso Pai Celestial. Mateus 6 não trata a dificuldade financeira como algo pequeno. Ele não nega que comida, bebida e roupa importam. Ele simplesmente nos ensina a segurar essas coisas de outro jeito. Não como órfãos, mas como filhos de um pai. Não com uma noite de pânico, mas com uma noite de oração. Nesta passagem eu quero compartilhar 7 graças que podem nos guardar ao longo de uma noite sem sono. Enquanto você ouve em silêncio, que a sua respiração fique um pouco mais profunda, que o seu coração apertado comece a afrouxar e que o seu medo do amanhã vá, aos poucos, para as mãos do Senhor. A primeira graça é esta: o seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Mateus 6,32 diz: Vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Jesus primeiro diz que os gentios correm atrás de todas essas coisas: comida, bebida, roupa, as necessidades da vida diária. Essas coisas importam. O Senhor nunca negou isso, mas Ele diz: não se apeguem a elas como se vocês não tivessem Pai. O vosso Pai Celestial já sabe. O momento em que começamos a desabar não é apenas quando o dinheiro acaba. É quando sentimos que ninguém nos conhece, ninguém sabe o que estou carregando. Ninguém sabe o quanto isso está pesado. E essa solidão faz a preocupação crescer. Mas Jesus declara: a sua situação está diante dos olhos do seu Pai. Os seus suspiros não estão escondidos de Deus. Havia uma diaconisa de 68 anos em Gangneung chamada Hong Sonja. Depois que o marido faleceu, ela passou a viver sozinha com uma pequena aposentadoria. A estação mais difícil era o inverno. As contas de aquecimento se tornavam um peso todos os anos. Ela tentava suportar o frio, mas as dores nas articulações pioravam e os remédios também custavam caro. Ela costumava dizer: acho que nem Deus sabe pelo que eu estou passando. Então, certa noite, enquanto ouvia uma gravação bíblica enviada pela igreja, este versículo atravessou o coração dela: o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Ela chorou e orou: Deus, tu realmente sabes. Eu não tenho o bastante para pagar o aquecimento. Eu não tenho bastante para comprar remédio. E estar sozinha torna tudo ainda mais assustador. A partir daquela noite, ela parou de esconder suas necessidades de Deus. Todas as noites, começou a levá-las a Ele de forma específica. Deus, é isso que eu preciso para o gás deste mês. É isso que me resta de remédio. Se tu me conheces, mostra-me o caminho. Alguns dias depois, alguém com quem ela havia trabalhado anos antes entrou em contato com ela. Essa pessoa perguntou se ela aceitaria ajudar por 2 horas, de madrugada, na organização da reciclagem do condomínio. Ela ficou com medo de que fosse pesado demais para o corpo, então aceitou fazer isso apenas 3 vezes por semana. A renda não era grande, mas era suficiente para cobrir a conta de aquecimento no inverno. Depois,
em uma consulta no centro comunitário. Ela também conseguiu solicitar um voucher de energia. Pessoas da célula da igreja começaram a se revezar, levando acompanhamentos de comida para ela. Deus não fez dinheiro cair do céu, mas ele já conhecia a necessidade dela e a supriu com precisão. É nisso que você precisa se agarrar primeiro esta noite. O seu Pai Celestial realmente sabe. Mesmo quando ele parece demorar, ele não é indiferente. Se você puder, diga isso baixinho no seu coração. Pai, tu sabes do que eu preciso. Vamos orar. Pai Celestial, eu me aproximo de ti porque tu conheces a minha condição. Os medos que eu não consegui dizer, a falta que escondi, eu coloco diante de ti exatamente como estão. Não me deixes viver como um órfão. Permite que eu descanse no cuidado do meu Pai. Mostra-me aquilo de que eu preciso, do teu jeito e no teu tempo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Como um maná no deserto, a provisão de Deus nos chama de volta para Ele todos os dias. Então não arraste para esta noite todo o medo de amanhã e de depois de amanhã. O Deus que dá o pão de hoje não se esqueceu do pão de amanhã. A graça de amanhã pode ser recebida amanhã. O seu trabalho nesta noite é simplesmente trazer o peso de um dia ao Senhor. E quando você vive um dia assim, e depois mais um, você começa a ver o caminho que o Senhor está abrindo. Quando a ordem do seu coração é ajustada, as suas escolhas começam a mudar, mesmo que as circunstâncias ainda não mudem. E quando as suas escolhas mudam, o rumo da vida começa a mudar também. O Senhor não toca apenas a nossa necessidade exterior. Ele também toca o coração que ficou encolhido diante das pessoas. Então não se esconda ainda mais por causa da vergonha. A palavra, quanto mais ele vestirá vocês, pode endireitar de novo os seus ombros. Um pássaro não precisa de um celeiro maior do que o próprio corpo para viver. Ele vive debaixo do céu de Deus. Nós também. Não coloque os seus métodos no trono. Olhe para Deus, o seu provedor. Nesta noite, aprenda a confiar antes de calcular. Resolva durante o dia aquilo que precisa ser resolvido. À noite, entregue o seu coração a Deus. O Senhor não nos conduz com uma preocupação que nos esgota, mas com uma paz que nos mantém vivos. A noite de quem conhece o Pai não é tranquila porque é perfeita. Ela é tranquila porque há alguém a quem pode ser entregue. Não esconda a sua situação. Leve a Ele de forma específica. O Pai ouve as necessidades dos seus filhos. A segunda graça é esta. A preocupação não consegue acrescentar um único passo à sua vida. Mateus 6:27 diz: quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Jesus revela o vazio da preocupação. A preocupação nos faz sentir como se estivéssemos fazendo alguma coisa. Quando nos viramos na cama a noite inteira, parece que estamos montando um plano. Quando ficamos calculando sem parar, parece que estamos mantendo o problema sob controle. Mas a preocupação não muda a realidade. Ela só nos desgasta primeiro. Ela drena o corpo, embaça o coração e enfraquece o discernimento. Planejar é necessário. Rever as coisas com responsabilidade é necessário. Mas preocupação não é planejamento. Preocupação é cálculo sem Deus. E cálculo sem Deus não dá vida ao coração, mesmo quando os números estão certos. Havia um diácono de 74 anos em Sejong chamado Park Jin-soo. Ele havia se aposentado depois de muitos anos dirigindo ônibus. Depois da aposentadoria, trabalhava na segurança para complementar a renda. Então, de forma inesperada, o horário de trabalho dele foi reduzido. À medida que a renda mensal caiu, ele passava todas as noites olhando para a calculadora do celular. Seguro, taxas de manutenção, conta de telefone, pagamento do cartão. Quanto mais ele listava, mais o peito apertava. Ele dizia: se eu não me preocupar desse jeito, eu vou desmoronar. Então, certa madrugada, esse versículo atingiu o coração dele. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Pela primeira vez, ele deixou a calculadora de lado e orou: Senhor, eu me preocupei demais,
mas não entreguei de verdade nada disso a ti. Põe primeiro o meu coração em ordem. A partir do dia seguinte, ele mudou o padrão das noites. Decidiu que não faria cálculos à noite, mas só revisaria as coisas durante o dia. Então, com a mente mais calma, voltou a olhar cada parte das despesas. Nesse processo, descobriu 2 apólices antigas de seguro que se sobrepunham e as cancelou, e também encerrou vários serviços pagos que já nem usava mais. Os pequenos vazamentos do orçamento eram maiores do que ele imaginava. Ele falou com sinceridade com a família e reorganizou a estrutura da casa. Alguns dias depois, por meio de um conhecido da igreja, ele também foi encaminhado para um trabalho de meio período ajudando no transporte escolar de uma escola primária. A renda dele não ficou grande de repente, mas a vida se tornou muito mais estável do que nos dias em que passava a noite em claro preocupado. Ele disse: "A preocupação só me esgotava, mas a oração me fez seguir em frente." Amigos, a preocupação nos paralisa, mas a oração nos ajuda a caminhar. O que a sua noite precisa agora não é de mais medo, é de uma entrega mais clara. Se você puder, repita baixinho esta frase: Senhor, eu vou deixar a preocupação vazia de lado. Vamos orar. Senhor, perdoa-me por confundir preocupação com responsabilidade. Afrouxa a mão que tentou controlar a vida por meio da ansiedade e transforma numa mão que se apega a ti em oração. Põe os meus pensamentos em ordem. Ajuda-me a fazer os planos que preciso fazer, mas não deixes que eu fique preso a um medo inútil. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A terceira graça é esta: o Deus que alimenta os pássaros sustenta a sua provisão com as próprias mãos. Mateus 6:26 diz: Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Vocês não valem muito mais do que elas. Este versículo não está nos dizendo para viver com preguiça. Os pássaros não ficam parados. Eles voam, eles procuram, eles protegem o ninho, eles levam comida no bico. Mas os pássaros confiam em Deus, não em um celeiro. Isso é fé. Nós precisamos trabalhar com diligência, mas nunca devemos confundir o nosso trabalho com a fonte final da provisão. Se Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir. Se Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Havia uma diaconisa de 57 anos em seu grupo Jeju, chamada Han-Mirá. Quando havia trabalho no centro de classificação de tangerinas, as coisas iam bem. O problema era a entre-safra. Quando o trabalho secava por alguns meses, o dinheiro das despesas ficava curto. Sempre que a entre-safra chegava, o coração dela também secava. Em certo ano, chuvas fortes reduziram ainda mais o trabalho. Foi então que ela começou a ler Mateus 6 todas as manhãs. Observem as aves do céu. Vocês não valem muito mais do que elas. No começo, essas palavras pareciam distantes. Se eu sou preciosa, porque a vida é tão difícil. Mas à medida que ela continuava se segurando na escritura, a forma de enxergar começou a mudar devagar. Os olhos dela deixaram de ver apenas o facto de que o trabalho havia acabado e começaram a perceber os caminhos que Deus ainda poderia abrir. Ela começou a notar todo tipo de trabalho que poderia fazer na entre-safra: limpeza, preparo de alimentos, fazer xarope de tangerina, ajudar em cuidados com alguém, qualquer coisa que pudesse fazer com as mãos. Foi justamente nessa época que uma irmã da igreja, que administrava uma pequena pousada, perguntou se ela poderia ajudar na limpeza 2 vezes por semana. Outra diaconisa provou o xarope de tangerina que ela havia feito e se ofereceu para vender aquilo para ela pela internet. Pouco a pouco os pedidos começaram a chegar. A renda não era grande, mas a vida seguiu. Ela disse: o Deus que alimenta os pássaros não me deixou parada, sem nada para fazer. Deus nem sempre abre uma grande porta. Às vezes, Ele liga silenciosamente várias portinhas e as usa para dar o pão de hoje. E isso também pode ser verdade na sua provisão. Só porque a estrada maior está bloqueada, não significa que a mão de Deus tenha parado.
Talvez exista uma pequena porta que você ainda não consegue ver. Com o coração voltado para o céu, repita esta frase: Senhor, Tu és o Senhor da minha provisão. Vamos orar. Deus que alimenta os pássaros, ajuda-me a não me agarrar aos meios, mas a olhar para Ti, meu provedor. Usa as mãos, o tempo e a saúde que Tu me deste. Abre até um pequeno caminho, para que a necessidade de hoje seja suprida. Não deixes que a ansiedade cegue os meus olhos. Ajuda-me a ver as portas que Tu estás abrindo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A quarta graça é esta: o Deus que veste até a erva do campo também cuida da nossa vergonha. Mateus 6, 28 a 30 diz: Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês? Dentro da ansiedade, muitas vezes existe mais do que um problema de dinheiro. Existe vergonha também. Existe o medo de como as coisas parecem diante das pessoas. Ao participar de um evento, sentar-se em uma reunião de família, ou passar por um casamento ou por um velório, podemos temer que a nossa situação fique exposta. Mas Deus não supre apenas as nossas necessidades. Ele também cobre a nossa vergonha. Havia uma diaconisa de 54 anos em Sheona chamada Lee Hye-on. Quando a data do casamento do filho foi marcada, o coração dela ficou mais pesado do que alegre. Deveria ser um tempo feliz, mas quando ela pensava na roupa formal, no hanbok e em tudo o que os pais do noivo precisariam, a mente dela se enchia de escuridão. Ela não queria que o filho percebesse. Também se sentia culpada diante da futura nora. Então chorava sozinha, em segredo. Deus, por que eu tenho de me sentir tão pequena justamente em um dia tão bom? Então o versículo em que ela estava meditando parou o coração dela. Não vos vestirá muito mais? Ela abriu o coração e entregou a vergonha a Deus. Alguns dias depois, uma diaconisa mais velha da igreja ligou primeiro. Perguntou como estavam indo os preparativos do casamento e disse que ela poderia falar se precisasse de ajuda. Depois de hesitar, ela mencionou o hanbok. A diaconisa imediatamente ofereceu a ela um conjunto bonito e bem cuidado. Outra irmã tinha um salão de beleza e ofereceu fazer o cabelo e a maquiagem dela no dia do casamento. Na mesma época, ela também foi apresentada a um trabalho de ajustes de roupas que podia fazer em casa. E durante algumas semanas ganhou uma renda extra. No dia do casamento, ela disse em lágrimas: Deus cuidou até da minha dignidade. Amigos, Deus não nos abandona na humilhação. Ele não quer que os seus filhos vivam de cabeça baixa por causa da vergonha. Não luxo, mas dignidade. É isso que ele preserva. Se a vergonha tem pesado sobre você mais do que a própria falta, segure-se nesta palavra. Não vos vestirá muito mais. Vamos orar. Deus que nos veste com beleza, não deixes que o meu coração fique miserável no meio da falta financeira. Tem misericórdia de mim quando eu me sinto pequeno diante das pessoas e permite que eu me levante novamente como um filho honrado em ti. Faz mais do que suprir o necessário. Cobre também a minha vergonha e o meu medo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A quinta graça é esta: quando buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, a ordem da vida é colocada de volta no lugar. Mateus 6,33 diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Isto não é uma transação, não é um cálculo que diz: se eu der isso a Deus, então Ele terá de me dar aquilo. Esta é uma palavra sobre ordem. É um chamado para colocar no lugar aquilo que saiu da ordem. Muitas vezes, o problema financeiro não é só um problema de dinheiro. É um sinal de que o centro da vida foi abalado, quando os cálculos vêm antes da adoração, quando a renda urgente vem antes da honestidade, quando o medo visível vem antes de Deus. A vida fica mais embaraçada. Havia um diácono de 59 anos em Gume chamado Ju Sun-ho. Ele administrava uma pequena oficina mecânica. À medida que a economia piorava,
os clientes diminuíam e a concorrência das oficinas que baixavam demais os preços ficou feroz. Ele foi ficando cada vez mais impaciente. No começo, apenas explicava as coisas com um pouco menos de clareza. Depois, começou a recomendar peças que, na verdade, nem precisavam ser trocadas. Como a vida parecia dura, a consciência dele foi ficando insensível aos poucos. Então, num domingo, o pastor pregou este versículo: busquem primeiro o seu reino e a sua justiça. Ele mal conseguia levantar a cabeça no santuário. Estava buscando vendas antes de Deus e agarrando-se ao medo visível antes da justiça. A partir daquele dia, ele mudou a forma de conduzir a oficina. Passou a explicar cada conserto com mais detalhes. Falava com honestidade quando algo não precisava ser trocado imediatamente. Ele tinha medo de que as vendas caíssem ainda mais, mas decidiu permanecer correto diante de Deus. E, de forma estranha, com o tempo os clientes começaram a reagir de maneira diferente. As pessoas começaram a dizer: eu vim porque me disseram que este dono é honesto. Clientes que vieram uma vez voltaram e depois trouxeram familiares e vizinhos. A oficina não ficou grande de repente, mas ficou estável, ficou firme. Ele disse: quando mudou aquilo que eu buscava em primeiro lugar, todo o fluxo da minha vida mudou. Amigos, coloquem em ordem aquilo que vocês buscam primeiro: o reino de Deus, a justiça de Deus, o caminho de Deus. Quando essa ordem fica de pé, o coração começa a se firmar, o lar começa a se firmar e até as finanças começam a se firmar. Confesse silenciosamente no seu coração: Senhor, coloca em ordem a minha vida. Vamos orar. Pai Deus, eu me arrependo por ter vivido esquecendo aquilo que eu deveria buscar primeiro. Coloquei a ansiedade antes da adoração e a urgência antes da honestidade. Renova o meu coração. A partir de hoje, deixe-me buscar primeiro o teu reino e andar na tua justiça. E, nesse lugar, deixa-me experimentar a graça que tu acrescentas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A sexta graça é esta: você não precisa carregar todo o peso de amanhã nesta noite. Mateus 6,34 diz: não andem ansiosos pelo amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não disse que não existe amanhã. Ele não disse que não existem problemas à espera. Ele simplesmente nos diz para não arrastarmos o peso de amanhã para esta noite antes da hora. Grande parte do nosso sofrimento vem não apenas do problema real, mas de viver adiantado problemas que nem chegaram ainda. À noite, a imaginação fica maior. Um pagamento perdido parece significar que nunca mais haverá recuperação. Um caminho fechado parece que ficará fechado para sempre. Mas o Senhor diz: obedeça no passo que você precisa obedecer hoje. Ore a oração que você precisa orar hoje. Dê o passo que precisa dar hoje. Havia uma diaconisa de 75 anos em Chuncheon chamada Moon Jong-ho. Quando a filha voltou para criar sozinha um filho, ela começou a cuidar do neto. Ela começou com alegria, mas com o passar do tempo, as preocupações com mensalidades, despesas diárias e futuro vieram com força. Quando o neto chegou ao ensino médio, a ideia da faculdade tirou o sono dela. Todas as noites ela calculava despesas de anos à frente, que nem tinham chegado ainda, e vivia com medo antecipado. Então, um dia, ela parou neste versículo: basta a cada dia o seu próprio mal. Com lágrimas, ela disse: Senhor, eu tenho carregado o peso de dias que ainda nem chegaram. A partir daquele dia, ela fez uma regra simples: fazer apenas o trabalho de hoje, orar apenas a oração de hoje. Então ela foi primeiro ao setor de orientação da escola, pesquisou programas de bolsa de estudos, perguntou no centro comunitário sobre serviços de apoio para jovens. Com cuidado, pediu oração à igreja. E à medida que foi andando um passo de cada vez, um caminho começou a aparecer. O neto recebeu uma bolsa por mérito. Ele foi ligado a um programa local de mentoria que ajudava com os custos dos livros. Uma diaconisa da igreja começou a ajudar anonimamente com parte das despesas do curso complementar. A questão toda da faculdade não foi resolvida de uma vez,
mas o medo de amanhã deixou de devorar a oração de hoje. Isso é graça. E isso também pode ser verdade para você. O amanhã está nas mãos de Deus. O que você precisa fazer nesta noite não é resolver todo o amanhã. É colocar o coração de hoje sob o cuidado de Deus. Se puder, diga isto: Senhor, o amanhã está nas tuas mãos. Vamos orar. Deus, tem misericórdia de mim por arrastar para esta noite os pesos de dias que ainda não chegaram e me esmagar debaixo deles. Ensina-me a colocar o amanhã em tuas mãos e a ser fiel ao passo que tu estás me pedindo hoje. Em vez de um medo vago, deixa-me escolher uma obediência concreta e deixa-me descansar na paz de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A sétima graça é esta: Deus é aquele que nos dá hoje o pão de cada dia. Na oração que o Senhor nos ensinou, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos ensinou a pedir de uma vez toda a provisão para a vida inteira. Ele nos ensinou a pedir o pão de hoje. Isso não é graça limitada, é graça diária. Deus não provê uma vez e depois vai embora. Ele dá hoje, Ele dá amanhã e dá de novo no dia em que é necessário. Foi assim que o maná funcionou no deserto. Deus não deu ao seu povo comida para a vida inteira em um único momento. Ele deu o suficiente para ser recolhido dia após dia. Por quê? Porque queria encontrá-los todos os dias. Porque queria que dependessem dele todos os dias. Havia uma diaconisa de 55 anos em Mócopo chamada Osunja. Depois que o marido recebeu alta do hospital após uma grande cirurgia, ela começou a trabalhar no mercado bem cedo, preparando algas para entrega. O trabalho era pesado e a renda não era estável. Em alguns dias havia pedidos, em outros, quase nenhum. Então, mais do que o mês inteiro pela frente, ela temia a manhã seguinte. Será que amanhã vou ter dinheiro para comprar comida? Será que vou conseguir pagar o remédio do meu marido? Cada dia parecia como estar à beira de um precipício. Então, numa quarta-feira à noite, durante o culto, ela ouviu novamente a oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O coração dela parou por um instante. O Senhor não estava mandando que ela pedisse primeiro o pão da semana que vem ou da outra. Ele estava mandando que ela pedisse o pão de hoje. A partir daquele dia, todas as manhãs ela começou a orar assim: Deus, dá-me o pão de que preciso hoje. Dá-me a força de que preciso hoje. Conecta-me ao cliente de que preciso hoje. E, de forma impressionante, ela começou a ver a direção do Senhor um dia de cada vez. Justamente quando parecia que os pedidos tinham secado, um restaurante que não ligava havia muito tempo voltou a procurá-la. Uma amiga do mercado a apresentou a outro lugar que compraria pequenas quantidades com regularidade. Num dia ela não tinha dinheiro suficiente para pagar a mercadoria e, inesperadamente, a filha lhe mandou algum dinheiro. Em outro dia, na farmácia, ela descobriu que parte da receita do marido poderia ser coberta por um benefício social. Ela disse: não foi tudo resolvido de uma vez, mas Deus não passou por mim nem por um único dia. Foi isso que me manteve viva. Pode ser assim com você também. Você não precisa da resposta para a vida inteira nesta noite. Se você tem a graça de hoje, o pão de hoje, a força de hoje, então você consegue atravessar o hoje. E Deus é exatamente aquele que assume a responsabilidade pelo hoje. Coloque a mão em silêncio sobre o peito e repita esta confissão: Senhor, dá-me o pão de que preciso hoje. Vamos orar. Deus que nos alimenta dia após dia, eu deixo diante de ti a ganância e o medo que tentam agarrar o futuro inteiro de uma vez. Eu te peço aquilo de que preciso hoje. Dá-me força para hoje. Dá-me sabedoria para hoje. E permite que eu encontre o socorro de que preciso hoje. Senhor, tu não deixaste o teu povo morrer de fome nem mesmo no deserto. Por favor, não passes por mim nesta noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados amigos, Mateus 6 não foi dado a pessoas que não sabem o que é preocupação. Foi dado àqueles cujo sono é quebrado pela luta para viver. O Senhor nos mostrou 7 graças nesta noite. O seu Pai Celestial já sabe do que você precisa.
A preocupação não pode acrescentar um único passo à sua vida. O Deus que alimenta os pássaros sustenta a sua provisão. O Deus que veste a erva também cobre a sua vergonha. Quando você busca primeiro o seu reino e a sua justiça, a ordem da vida é restaurada. Você não precisa carregar hoje o peso de amanhã, e Deus dá o pão de hoje para o dia de hoje. Agora vamos reunir essas 7 graças no coração e orar juntos. Pai Deus misericordioso, tem compaixão de mim quando eu me abalo tão facilmente diante da dificuldade financeira. Não me deixes viver como alguém que não tem pai. Permite que eu viva como filho que confia no cuidado do céu. Ajuda-me a deixar a preocupação vazia de lado e a fixar os olhos no Senhor que alimenta os pássaros e veste as flores. Coloca em ordem a minha vida. Ensina-me a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Não deixes que o peso de dias que ainda não chegaram arruine o hoje. Ensina-me a pedir o pão de que preciso hoje e a atravessar este dia em humildade. Senhor, tu sabes exatamente do que a minha casa precisa, então provê do teu jeito. Guarda o meu coração, acalma a minha respiração e deixa-me dormir em paz nesta noite. Quando amanhã chegar, permite que eu veja novamente a tua fidelidade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mateus 6 não diz que a preocupação é apenas uma falha vergonhosa. Ele nos diz para não deixar a preocupação sentar-se no trono. Ele nos diz para não ignorarmos as nossas necessidades, mas para levá-las ao Deus que as conhece. E essa diferença é a diferença da fé. A noite em que eu me agarro com força vai ficando seca, mas a noite que eu entrego ao Senhor passa de outro jeito, mesmo nas mesmas circunstâncias. Se a sua mente está tão embolada nesta noite que até uma oração longa parece difícil, você pode simplesmente repetir uma frase: Pai, tu sabes do que eu preciso. Senhor, eu vou deixar a preocupação vazia de lado. Senhor, dá-me o pão de hoje. Essa breve confissão pode ser suficiente para manter a sua respiração estável nesta noite. Antes de dormir, lembre-se com calma das 7 graças que compartilhamos. O Pai sabe. A preocupação não prolonga a vida. Deus é o Senhor da sua provisão. Ele também cuida da sua vergonha. Aquilo que você busca primeiro precisa estar no lugar certo. Você não precisa carregar todo o peso de amanhã nesta noite. E Deus dá o pão de hoje. Você pode até deixar essas 7 frases ao lado do travesseiro. Sempre que o seu coração começar a se abalar durante a noite, segure-se nelas uma por uma. A palavra de Deus pode guardar o seu coração por mais tempo do que você imagina. Antes de dormir esta noite, leia Mateus 6 bem devagar mais uma vez. Leia versículo por versículo. E, se uma linha tocar o seu coração, você pode parar ali. Já é suficiente dormir segurando um único versículo. Se houver um versículo que permaneça com você, deixe essa linha nos comentários. A sua confissão pode se tornar consolo para ajudar outra pessoa a atravessar a noite. E se alguém vier à sua mente e precisar dessa palavra, você também pode compartilhar isso com essa pessoa, em silêncio e com amor. Aqui está um pequeno ato de obediência que você pode praticar esta noite. Antes de dormir, escreva uma preocupação e ao lado dela escreva um versículo. Por exemplo, escreva: estou preocupado com as despesas do hospital, e ao lado escreva: o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Ou escreva: estou preocupado com o sustento da casa, e ao lado escreva: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando você coloca a palavra ao lado da preocupação, a preocupação deixa de ser a sua senhora. A palavra começa a ocupar esse lugar. E quando você acordar amanhã de manhã, não pegue primeiro no celular. Leia de novo aquela única linha da Escritura. Quem atravessou o medo da noite, encontra amanhã em outra direção. Que a sua cama nesta noite se torne mais do que um lugar de descanso. Que ela se torne um altar onde você entrega o seu coração ao seu Pai Celestial. Não porque toda a preocupação desapareceu, mas porque ficou claro quem é aquele que pode carregá-la. Que seja uma noite em que você feche os olhos em paz. E se um versículo ficou no seu coração enquanto você ouvia, repita-o baixinho 3 vezes.
A palavra não age apenas quando é proclamada em voz alta, mesmo quando é sussurrada. Ela pode sustentar o coração, acalmar a mente e guardar a noite de sono. Eu oro para que o olhar do seu Pai Celestial visite o seu quarto nesta noite. Eu oro para que, até enquanto você dorme, a mão do Senhor guarde a sua respiração, a sua casa e tudo aquilo de que você precisa. E quando amanhã chegar, mesmo que as circunstâncias pareçam as mesmas de ontem, eu oro para que Deus permita que você abra os olhos com um coração diferente. Que a paz do Senhor permaneça ao lado do seu travesseiro nesta noite. Mesmo agora, alguns de vocês talvez já tenham apagado a luz e se deitado, mas o coração ainda não terminou o dia. O corpo pode estar na cama, mas os pensamentos ainda podem estar indo e voltando entre a conta bancária, a fatura do cartão, as despesas do hospital e as preocupações com os filhos. Quanto mais silenciosa a noite fica, mais alto soa a ansiedade. Talvez durante o dia você tenha agido como se estivesse bem diante das pessoas, mas quando a noite chega, o coração por dentro começa a desmoronar. Para pessoas como nós, o Senhor nos dá o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este não é um versículo feito apenas para funerais. É uma das palavras mais acolhedoras às quais podemos nos agarrar numa noite em que a vida parece pesada. Um pastor não ignora a condição das ovelhas. Ele observa o caminho à frente. Ele procura água. Ele as leva onde há pasto. Ele as protege do perigo. Se elas estão feridas, ele as enfaixa. Se ficam para trás, ele espera. O Salmo 23 nos mostra esse tipo de Deus. Então, nesta noite, eu quero que atravessemos uma noite difícil de preocupações com dinheiro com este salmo em nossas mãos. Mesmo em uma realidade que parece de falta, vamos meditar em 7 promessas que nos mostram como o Senhor, o nosso pastor, nos conduz. A primeira promessa é esta: antes da provisão, há o pastor. Salmo 23:1 diz: o Senhor é o meu pastor. Davi não começou dizendo: nada me faltará. Ele primeiro confessou: o Senhor é o meu pastor. Essa ordem importa. Nós não estamos em paz porque o problema é pequeno. Nós não estamos seguros porque a conta está cheia. O que importa primeiro é quem está nos conduzindo. Quando trememos sob a pressão financeira, muitas vezes não é porque o dinheiro é tudo, mas porque perdemos de vista aquele que é maior do que o dinheiro e poderoso para nos guardar. Uma ovelha nunca está mais segura apenas quando o campo é amplo. Ela está mais segura quando o pastor está perto. Havia uma diaconisa de 70 anos em Geôndio chamada Joeunri. Depois que o marido faleceu, ela passou a morar sozinha em um antigo apartamento alugado por Geonce. Depois de pagar os juros do empréstimo do depósito, restava muito pouco para as despesas da casa. O que mais doía nela não era só a falta de dinheiro. Era a sensação de que ninguém a estava protegendo. Todas as noites ela verificava as fechaduras várias vezes e dizia que o que a assustava mais do que o saldo do banco era o fato de estar sozinha. Então, certa noite, enquanto uma mensagem gravada das Escrituras tocava ao fundo, como se fosse um rádio, as palavras "O Senhor é o meu pastor" continuavam se repetindo. Ali mesmo ela começou a chorar. Eu não estou sozinha. Há um pastor cuidando de mim. A partir daquela noite, antes de dormir, ela sempre começava com esta confissão: Senhor, sê o meu pastor nesta noite também. As circunstâncias dela não ficaram abundantes de repente, mas o coração dela mudou. Já não era uma noite de suportar tudo sozinha. Tornou-se uma noite vivida com o pastor e, naquela paz, ela começou a lidar com coisas que vinha adiando. Ela solicitou apoio habitacional no escritório distrital. Voltou para o pequeno grupo de mulheres da igreja. Uma diaconisa que ela conhecia havia anos começou a levar acompanhamentos de comida 2 vezes por semana. Outra irmã a conectou a um trabalho manual de costura em que ela era habilidosa, e isso trouxe um pouco de renda extra. Ela disse: o dinheiro não veio primeiro. Mas quando voltei a crer que o Senhor é o meu pastor, eu comecei a enxergar o caminho. É nisso que você também precisa se agarrar primeiro. Antes da provisão, há relacionamento. Antes das respostas, há companhia. Se você puder,
confesse isso baixinho. Senhor, sê o meu pastor nesta noite também. Vamos orar. Senhor, meu pastor, quando a ansiedade invadir o meu coração, não permitas que eu olhe apenas para se tenho muito ou pouco dinheiro. Ajuda-me primeiro a ver a Ti, aquele que me conduz. Mesmo nas noites que parecem solitárias, deixa-me crer que Tu estás perto, que o meu coração encontre descanso na voz do pastor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. O transbordar do Senhor não é apenas ter mais coisas para mostrar aos outros. Quando a gratidão volta a fluir e o coração volta a desejar repartir, isso também é graça que transborda. A profundidade do vale não revela a distância de Deus. Quanto mais escuro ele é, mais perto ele pode estar, segurando a sua mão. O caminho da justiça pode parecer longo, mas é o caminho que não desmorona no fim. O pastor não conduz as ovelhas primeiro pela estrada mais rápida, mas pela estrada certa. Quando a alma volta a viver, a força também volta para reconstruir a vida. Então, nesta noite, peça primeiro que a sua alma volte a se aquecer nas mãos de Deus. Descanso não é preguiça, é a graça de recuperar a direção diante de Deus. Quando você para e respira, os caminhos que você não conseguia ver começam a voltar diante dos olhos. Mesmo que pareça que há pouco na sua mão, não há falta na fidelidade de Deus. É por isso que não desabamos olhando apenas para o que falta. Nós suportamos porque estamos sendo sustentados. Dizer que o pastor está presente não significa que não existam problemas. Significa que, mesmo no meio dos problemas, nós não perdemos o caminho. Então, aquilo de que você precisa se lembrar primeiro nesta noite não é uma lista de soluções, mas a presença do pastor. A segunda promessa é esta: nada me faltará não significa que não exista dor. Significa que você não será abandonado. A segunda metade do Salmo 23:1 diz: nada me faltará. Quando muitas pessoas ouvem essas palavras, hesitam. Sério? Será que realmente não vai me faltar nada? Quando o aluguel está apertado, o remédio é caro e as despesas da casa continuam faltando, como eu posso dizer nada me faltará? A Bíblia não finge desconhecer a realidade. Davi conheceu o deserto, conheceu os anos de fuga, conheceu tempos de falta e mesmo assim confessou: nada me faltará, porque cria que Deus não deixaria faltar, no fim, aquilo que era realmente necessário. Dizer nada me faltará não significa que eu terei tudo o que desejo. Significa que Deus não vai me abandonar até o fim. Havia um diácono de 61 anos em Cheonju chamado Baek Sung-woo. Ele trabalhou muitos anos no turno da noite em um armazém frigorífico. Havia renda, mas não era estável. Na entre-safra, as horas extras diminuíam e o salário caía bastante. Toda vez que isso acontecia, ele culpava a si mesmo. Eu sou sempre aquele que não consegue dar conta. Ele se sentia envergonhado diante da família e se sentia pequeno na igreja. Então, num domingo, o pastor explicou desse jeito: nada me faltará não significa que você nunca vai passar por uma estação de aperto. Significa que Deus não vai abandonar a sua vida. Essa explicação ficou profunda no coração dele. A partir daquele dia, sempre que olhava para a conta bancária, em vez de começar com um suspiro, ele dizia: as coisas estão apertadas agora, mas eu não fui abandonado. Deus não vai ignorar aquilo de que eu realmente preciso. E, de modo surpreendente, essa confissão o ajudou a suportar. E quando o coração conseguiu suportar, as atitudes dele também começaram a mudar. Finalmente, ele foi fazer um exame de saúde que vinha adiando por vergonha. Também deixou de insistir que o trabalho noturno era o único caminho para ele e começou a procurar trabalho durante o dia. Alguns meses depois, por meio de um contacto da igreja, foi oferecido a ele um cargo de líder de equipe diurno em um centro de distribuição de alimentos. O salário não aumentou de forma dramática no começo, mas o corpo dele sofreu menos e a renda ficou mais estável. Ele disse: Deus não virou a minha vida inteira de cabeça para baixo em um instante. Ele simplesmente me sustentou para que eu não desabasse.
É por isso que agora as palavras nada me faltará. Já não soam para mim como bravata vazia. Segure-se nisso desta forma nesta noite. Talvez você não tenha tudo nas mãos agora, mas no Senhor não existe abandono. Diga baixinho isto: Senhor, eu creio que tu não vais me deixar. Vamos orar. Deus fiel, os meus olhos vivem contando apenas o que falta, mas eu creio que tu és aquele que não vai me abandonar. Mesmo que tudo o que eu quero ainda não tenha sido suprido, não deixes que a minha vida se rompa em tuas mãos. Ensina-me a confiar em vez de reclamar, e deixa-me ver não apenas o que está faltando, mas a graça pela qual eu ainda estou sendo sustentado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A terceira promessa é esta: o pastor primeiro nos dá descanso. Salmo 23:2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Deus não nos empurra primeiro para correr. Ele primeiro nos faz deitar. Ele primeiro nos deixa descansar. Por quê? Porque ovelhas exaustas não conseguem ver o caminho com clareza. Um coração ressecado faz problemas pequenos parecerem maiores e escolhas perigosas parecerem mais fáceis. Quanto mais as finanças tremem, menos tendemos a descansar. Calculamos mais, procuramos mais, ficamos mais ansiosos. Mas o pastor diz: pare por um momento. Deixe primeiro a sua respiração se acalmar. Descanse primeiro ao meu lado. É assim que você não perde o caminho. Havia uma diaconisa de 65 anos em Pohang chamada Kang Myung-ja. Ela trabalhava como cuidadora e também cuidava da sogra em casa. O corpo e o coração dela já estavam perto do limite. Então o marido também perdeu o emprego e a pressão das despesas ficou ainda mais pesada. Ela diminuiu o sono e até começou a procurar trabalho extra à noite. No desespero, começou a considerar um empréstimo com juros altos. Então a filha olhou para o rosto dela e disse: Mãe, parece que a senhora vai desabar antes mesmo do problema do dinheiro. Ao ouvir isso, ela caiu em lágrimas. De madrugada, abriu o Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E ali mesmo ela percebeu: Deus não está me empurrando sem misericórdia. Ele primeiro quer me fazer deitar e descansar. A partir daquele dia, em vez de aumentar imediatamente a carga de trabalho, ela decidiu passar pelo menos uma semana colocando a própria respiração em ordem. Ela informou a igreja sobre a situação e vários irmãos se revezaram ajudando temporariamente a cuidar da sogra. Durante alguns dias, ela dormiu profundamente e, com calma, examinou os extratos bancários e as contas de serviços que vinha adiando. Só então começou a perceber que a resposta não era um empréstimo com juros altos, mas um apoio emergencial de cuidado ligado ao Centro de Assistência Social e a possibilidade de solicitar um crédito tributário por renda do trabalho. Ela disse: o descanso não fez o problema desaparecer, mas depois de descansar, eu parei de correr para o caminho errado. Amigos, o que você talvez precise agora não é de cálculos mais rápidos. Talvez seja descanso no Senhor. Um coração cansado tem dificuldade para ouvir a direção de Deus. Se puder, feche os olhos e diga isso por dentro: Senhor, faz-me repousar em pastos verdejantes. Vamos orar. Senhor que dás descanso, tem misericórdia de mim por me empurrar e me chicotear em meio à ansiedade. Deixa-me descansar primeiro em Ti. Renova o meu corpo e a minha mente cansados. Impede-me de fazer escolhas apressadas e deixa-me recuperar o fôlego junto às águas tranquilas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A quarta promessa é esta: o pastor restaura a alma que desabou. Salmo 23:3 diz: refrigera a minha alma. A dificuldade financeira não abala só a conta bancária, ela também esmaga a alma. A motivação desaparece. Você não quer encontrar ninguém, você não quer orar. Até abrir os olhos pela manhã parece pesado. E, nesse ponto, Deus não fala apenas sobre dinheiro. Ele diz que restaura a alma. Por que isso é tão importante? Porque quando a alma é restaurada, nós conseguimos trabalhar de novo, orar de novo, amar de novo.
e encontrar o caminho de novo. Havia um crente de 56 anos em Wonju chamado Seu Dong-jin. Ele caiu enquanto trabalhava em uma obra. Depois de uma longa recuperação, escapou do pior, mas ficou difícil trabalhar da forma como trabalhava antes. Quando a renda dele parou, ele foi ficando cada vez mais calado. Passou a evitar as refeições com a família. Quase parou de ir à igreja. E, mais do que tudo, o pensamento que o prendia era este: agora acabou para mim. Então um líder da igreja foi visitá-lo e leu brevemente o Salmo 23 com ele. Ele refrigera a minha alma. O líder não pregou um sermão longo. Apenas disse: irmão, Deus restaura a alma primeiro. Antes de fazer você trabalhar de novo, Ele faz você voltar a viver. Essas palavras ficaram no coração dele. Depois daquele dia, ele começou a escrever todos os dias, até mesmo só 3 linhas curtas de gratidão e oração. No começo, não vinha palavra nenhuma. Então ele simplesmente escreveu: eu ainda estou vivo hoje. Minha esposa está ao meu lado. Deus não me abandonou por completo. Pouco a pouco, a alma dele começou a viver de novo. Ele continuou com o tratamento de reabilitação. Também começou a soltar a velha crença de que apenas o trabalho pesado na obra tinha valor. Alguns meses depois, por meio de um conhecido, recebeu uma função de apoio ajudando a organizar ferramentas e fazer pedidos de material. Ele não podia usar o corpo como antes, mas a alegria de poder trabalhar voltou. Em lágrimas ele confessou: antes do dinheiro, o Senhor restaurou o meu coração. Foi por isso que eu consegui caminhar de novo. Amados amigos, o que você precisa agora talvez não seja uma grande solução imediata. Talvez seja restauração. Quando a alma volta a viver primeiro, a vida também começa a se levantar de novo. Junte as mãos em silêncio e confesse: Senhor, restaura de novo a minha alma. Vamos orar. Deus que restauras, não vires o rosto do meu coração quebrado sobre a minha alma cansada. O meu orgulho ferido e o meu lugar de oração ressecado, sopra de novo a tua vida. Dá-me força para viver, dá-me esperança e dá-me coragem para caminhar outra vez. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A quinta promessa é esta: o pastor nos guia por veredas de justiça. A segunda metade do Salmo 23:3 diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quanto mais desesperadas as pessoas ficam, mais fácil é procurar atalhos. Um jeito de ganhar rápido, um jeito de esconder coisas, um jeito de enganar só um pouquinho, um jeito de calar a consciência. Mas o pastor não conduz as suas ovelhas por esses caminhos. Ele nos guia por veredas de justiça. Por quê? Porque Deus não quer apenas nos manter alimentados. Ele quer nos impedir de ser destruídos. Dinheiro ganho por um caminho torto pode nos dar algum alívio por um instante, mas no fim destrói tanto a alma quanto os relacionamentos. Havia uma diaconisa de 62 anos em Guimarães chamada Nai Yesuk. Ela tinha uma pequena loja de acompanhamentos prontos. À medida que a economia piorava, o movimento dos clientes caiu muito. O aluguel venceu, o preço dos ingredientes subiu. As vendas não aumentavam de jeito nenhum. Foi então que as pessoas ao redor começaram a aconselhá-la: seja vaga sobre a origem dos produtos. Use ingredientes mais baratos e diga que são melhores. Outra pessoa disse a ela para manter uma contabilidade separada em dinheiro se quisesse um pouco mais de fôlego. O coração dela vacilou. Ela começou a pensar que talvez ninguém conseguisse sobreviver sendo honesto. Mas de madrugada, enquanto lia o Salmo 23, as palavras "guia-me pelas veredas da justiça" a fizeram parar. Ela ficou diante desse versículo por muito tempo e, no fim, orou: Deus, eu não estou dizendo que quero passar fome, mas eu não quero entrar por um caminho torto. Guia-me pela vereda da justiça. A partir daquele dia, ela começou a escrever com mais honestidade, em um pequeno quadro diante da loja, a origem dos ingredientes e a informação de que o preparo era do mesmo dia. Ela passou a compartilhar abertamente detalhes que antes escondia, porque tinha medo de que as porções parecessem pequenas demais. No começo,
A ansiedade aumentou. Quem vai vir se eu fizer as coisas desse jeito? Mas com o tempo a notícia começou a se espalhar. Clientes mais velhos diziam: eu como aqui com confiança porque ela é honesta. Pais jovens diziam: eu me sinto seguro comprando comida aqui para os meus filhos. Logo começaram a chegar também pedidos de marmitas de pequenos grupos de igrejas próximas. Ela disse: a primeira coisa que Deus protegeu não foram as minhas vendas, foi a minha consciência. E depois, no fim, Ele também abriu o caminho. Amigos, quanto mais urgente tudo parece, mais cuidado você precisa ter com a estrada que escolhe. O caminho que Deus abre pode parecer lento, mas é um caminho que não desaba. Se puder, confesse isto: Senhor, guia-me pela vereda da justiça. Vamos orar. Deus Santo, quando o meu coração tremer por causa da falta, ajuda-me a escolher o caminho certo em vez do caminho fácil. Não deixes que eu viva apenas em busca de alívio imediato. Permite que eu viva de um modo que não me traga vergonha diante de Ti. Guarda minha consciência e deixa-me experimentar a Tua provisão no fim do caminho da justiça. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A sexta promessa é esta: mesmo no vale mais escuro, o pastor caminha conosco. Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Problemas com dinheiro, com saúde, com a família muitas vezes chegam como vales. Visto de cima, pode parecer que em algum lugar deve haver uma saída, mas quando você está lá dentro, parece que todos os lados se fecharam. Você não sabe para onde ir e não consegue ver nenhum passo adiante. Em momentos assim, sentimos como se Deus estivesse longe. Mas o Salmo nos diz algo diferente. A primeira coisa não é que o vale desapareça. A primeira coisa é que o Senhor está conosco dentro do vale. Havia um presbítero de 60 anos em Gyeongsang, Incheon, chamado Bae Song-min. A esposa dele começou a fazer diálise por causa de uma doença nos rins. À medida que as idas ao hospital aumentavam, ele tinha de interromper repetidamente o trabalho de acabamento que fazia. Muitas vezes perdia serviços e a renda caiu de forma visível. Ele estava preocupado com o corpo da esposa. As despesas da casa estavam apertando. O futuro parecia escuro. Ele dizia: Senhor, por que parece que tudo está desmoronando de uma vez? Então, um dia, enquanto esperava no corredor do lado de fora da sala de diálise, ele abriu o aplicativo da Bíblia e leu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Naquele momento ele percebeu: eu estou nesse vale agora. E o Senhor não está apenas me dizendo para não estar aqui. Ele está me dizendo que está comigo aqui dentro. Depois disso, durante cada espera no hospital, ele passou a ler o Salmo 23, mesmo que fosse só um pouco. E, em vez de tentar suportar tudo sozinho, pediu oração à igreja. Os irmãos começaram a se revezar ajudando nas idas ao hospital, e isso lhe deu tempo para reorganizar os serviços que vinha perdendo. Um cliente, depois de ouvir a situação dele, até disse que podia esperar e não precisava apressar o projeto. E, acima de tudo, em vez de ser esmagado pelo pânico, ele começou a aprender o que significa ser acompanhado. O tratamento da esposa não ficou fácil, mas os dois já não estavam atravessando um vale abandonado. Ele confessou: o Senhor caminhando comigo se tornou o meu maior sustento. Foi daí que veio a força para continuar. Seja qual for o vale pelo qual você esteja passando agora, o Senhor não está do lado de fora acenando de longe. Ele é aquele que caminha com você dentro dele. Receba em silêncio este versículo nesta noite. Tu estás comigo. Vamos orar. Senhor, que estás comigo, não te afastes de mim neste vale escuro. Quando eu não conseguir ver o caminho à frente, deixa-me sentir mais profundamente a tua companhia. Deixa-me crer que a tua vara e o teu cajado, maiores do que qualquer mal, estão me guardando. E mesmo no meio do vale, deixa-me caminhar contigo, em vez de desabar de medo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A sétima promessa é esta: no fim, o pastor não deixa o nosso cálice vazio. Salmo 23, 5 e 6 diz:
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isso não promete que a sua conta bancária sempre vai transbordar, mas nos diz algo muito claro. Deus não é aquele que passa descuidadamente pelo seu povo, deixando o cálice vazio para sempre. Às vezes, ele pode parecer vazio por muito tempo, mas no fim, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. E essa graça não para na mera sobrevivência, ela se torna um testemunho de gratidão. Havia uma diaconisa de 76 anos em Gansan chamada Im Bok-sun. Ela trabalhou com costura por muitos anos, mas à medida que envelhecia, os pedidos foram ficando mais raros. Além disso, muitas vezes ela cuidava de 2 netos, o que tornava difícil manter um horário regular de trabalho. Ela vivia sempre no limite. Em alguns dias, depois de pagar a conta de luz, ficava muito tempo parada no mercado com a cesta na mão, sem conseguir decidir o que podia comprar. Mas o que mais a machucava era o medo de talvez terminar a vida daquele jeito, seca até o fim. Então, em oração, as palavras às quais ela se agarrou foram estas: o meu cálice transborda. Ela disse que, no começo, essas palavras não pareciam a história dela, mas de algum modo continuavam subindo no coração. Você não vai terminar com o cálice vazio. A partir daquele dia, ela começou a agradecer por coisas muito pequenas, pelo fato de haver crianças confiadas aos cuidados dela naquele dia, pelo fato de as mãos dela ainda conseguirem segurar uma agulha, pelo fato de ela ainda conseguir orar, pelo fato de as pernas ainda conseguirem levá-la à igreja. Então, um dia, uma cliente que já havia encomendado roupas sob medida entrou em contato de novo, depois de muito tempo. Ela se lembrou do trabalho cuidadoso daquela diaconisa e disse que queria continuar enviando ajustes de roupa regularmente. Outra mãe que ela conheceu enquanto cuidava dos netos pediu que ela consertasse algumas cortinas, e esse trabalho começou a se espalhar de boca em boca. Ela não ganhou uma grande quantia da noite para o dia, mas o cálice não secou. Na verdade, ele começou a transbordar aos poucos. E a primeira coisa que ela fez com esse transbordar foi repartir com outra pessoa. Quando soube que um jovem da igreja estava tendo dificuldade para pagar um curso, ela enviou em silêncio uma pequena oferta anônima. Ela disse: o Senhor não esperou o meu cálice ficar completamente cheio para fazê-lo transbordar. Mesmo enquanto ainda o estava enchendo, Ele preservou no meu coração o desejo de repartir. Esse foi o verdadeiro transbordar. Amados amigos, a provisão do Senhor não é apenas uma questão de números. Quando o coração não seca, quando a gratidão volta a viver, quando a generosidade volta a fluir, isso também é o transbordar do Senhor. E esse transbordar se firma na promessa de que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão até o fim. Se puder, confesse isto hoje. Senhor, enche o meu cálice com a tua bondade. Vamos orar. Bom pastor, não passes pela minha vida, mesmo que ela pareça vazia por muito tempo. Enche-me no teu tempo e derrama óleo outra vez sobre o meu coração ressecado. Faz mais do que apenas me ajudar a sobreviver. Permite que eu conheça a graça de agradecer e repartir. Eu creio que a tua bondade e a tua misericórdia vão me seguir amanhã e depois de amanhã também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amados amigos, o Salmo 23 não é apenas um poema bonito, é evangelho prático para uma vida cansada, a qual se agarrar. Hoje nós seguramos juntos 7 promessas. O pastor está aqui primeiro. Nós não fomos abandonados. O Senhor nos dá descanso. O Senhor restaura a nossa alma. O Senhor nos guia por veredas de justiça. O Senhor está conosco no vale. E o Senhor não deixa o nosso cálice vazio para sempre. Agora vamos reunir essas promessas no coração e orar juntos. Ó Senhor, meu pastor, eu levanto a Ti o meu coração pesado pelas preocupações com dinheiro. Em vez de olhar fixamente para uma realidade que parece de falta, ajuda-me a ver com mais clareza o pastor que está me conduzindo.
Acalma o meu coração ansioso e guia-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma quebrada e não permitas que eu me incline para caminhos tortos. Mesmo no vale escuro, não deixes que eu me esqueça de que tu estás comigo. No cálice do meu coração vazio, derrama a tua bondade e a tua misericórdia. Enquanto eu durmo esta noite, guarda a minha casa, guarda os meus pensamentos e guarda a minha família. E quando eu abrir os olhos amanhã de manhã, mesmo que eu ainda esteja diante dos mesmos problemas, permite que eu me levante com uma fé diferente. Em nome de Jesus Cristo, meu pastor, eu oro. Amém. Uma coisa linda sobre o Salmo 23 é que a ovelha nunca se gloria na própria força. A ovelha não faz o próprio caminho. Ela segue o pastor. E nós também. Quando a economia balança, quando o futuro não está claro e quando não temos certeza de qual escolha é a certa, a fé não é fingir que somos fortes. A fé é seguir o pastor. Mesmo que você não entenda o dia inteiro, ainda pode dar um passo atrás dele. Mesmo que nem todo problema tenha sido resolvido, ainda pode se deitar esta noite com o Senhor. E isso se torna o começo de uma restauração mais profunda do que você imagina. Se o seu coração está perturbado demais agora para uma oração longa, você pode se agarrar a esta confissão curta. Senhor, eu sou uma ovelha e tu és o meu pastor. Senhor, dá-me descanso e guia-me pelo caminho certo. Senhor, não deixes o meu cálice vazio nesta noite. Essa breve oração pode guardar a sua noite. Depois de ouvir esta palavra nesta noite, tente se lembrar da ordem do Salmo 23. A um pastor, você não foi abandonado. Ele o leva ao descanso. Ele restaura a sua alma. Ele o guia por veredas de justiça. Ele caminha com você no vale. E, no fim, ele enche o seu cálice. Quando você se lembra dessa ordem, mesmo que a vida não mude imediatamente, a direção do seu coração muda. E uma pessoa cuja direção mudou não cai, mesmo caminhando pela mesma estrada. É por isso que, nesta noite, nós estamos escolhendo lembrar do pastor antes das circunstâncias. E lembre-se também disto: uma ovelha não precisa ver toda a estrada de amanhã. Ela só precisa seguir os passos do pastor. Nós também. A paz não vem apenas depois que todo o cálculo foi concluído. A paz vem porque o Senhor vai adiante de nós. A fé não é o poder de ter toda a resposta na mão. A fé é a postura de não perder o Senhor de vista enquanto você o segue. Nesta noite você pode adormecer ouvindo o Salmo 23 bem devagar. Leia uma linha de cada vez. Se o seu coração descansar em um versículo, você pode repetir apenas aquela linha. Se uma frase permaneceu mais forte em você hoje, você pode deixar só essa linha nos comentários. Essa única confissão pode se tornar a voz do pastor para outra pessoa que esteja atravessando uma noite parecida. E se você conhece um familiar ou um amigo que parece precisar dessa palavra, pode compartilhá-la com essa pessoa com mansidão. Enquanto medita no Salmo 23 nesta noite, tente ler cada versículo e depois transformá-lo em oração para a sua própria situação. Por exemplo, leia: O Senhor é o meu pastor, e ore: Senhor, não me deixes ficar sozinho. Leia: Ele refrigera a minha alma, e ore: Senhor, sopra a vida de novo no meu coração quebrado. Leia: Tu estás comigo, e ore: Senhor, fica comigo nestas contas do hospital, nesta dívida e neste medo. Quando a palavra se torna oração, uma noite vaga se transforma em uma noite de companhia concreta. E à medida que você oferece cada versículo ao Senhor dessa maneira, o Salmo 23 já não vai parecer um poema distante. Ele vai se tornar a sua oração para esta noite. E antes de adormecer, segure mais uma vez estas palavras: O meu cálice transborda. Mesmo que ele ainda não esteja completamente cheio, feche os olhos em fé, crendo que o Senhor ainda está enchendo. Eu oro para que nesta noite, no seu quarto, os passos do Senhor, seu pastor, permaneçam em silêncio. Mesmo enquanto você dorme, que a vara e o cajado dele lhe tragam segurança. E amanhã de manhã, que você receba um novo dia, pensando primeiro não no que está faltando, mas no pastor.
Que a bondade e a misericórdia do Senhor o envolvam suavemente nesta noite.